Olá pessoal, eu sou a Bê e esse aqui é o meu canal Eu Preciso Te Contar. O canal para você que gosta de ouvir sobre o agir de Deus e se inspirar para viver suas próprias experiências. A história de hoje é para contar para você um pouquinho sobre o agir invisível de Deus e a importância das orações no nosso dia a dia. Há alguns anos atrás, eu e meu esposo, a gente estava se preparando para uma viagem de férias. Na noite anterior, quando a gente estava terminando de arrumar as malas, eu comecei a ter algumas sensações estranhas. É como se eu estivesse vivendo algumas coisas pela última vez. Eu senti isso quando eu olhei para os meus cachorros, eu senti vontade de falar com os meus pais, como se realmente depois daquilo não tivesse mais aquela oportunidade. Foi muito estranho. Eu não comentei nada com meu esposo, mas decidi que eu precisava orar por proteção. Então eu comecei a falar com Deus para que Ele acampasse os anjos dele ao nosso redor, nos protegesse naquela viagem e que realmente fosse um tempo bom e que a gente ficasse seguro. No dia seguinte, aquela sensação já tinha sumido do meu coração. Eu estava um pouco mais tranquila. Ainda lembrava daquilo, mas já não me incomodava mais. Então a gente estava à noite no aeroporto, já tínhamos feito o check-in, estava tudo certo. O meu esposo na época viajava muito a trabalho, então a gente pôde usar uma sala VIP que era conveniada com a companhia aérea. Então a gente estava lá curtindo, conversando, comendo alguma coisa, até que desse o horário que a gente achava que era o horário do embarque. Então pegamos as nossas coisas, fomos indo em direção ao portão. Quando a gente começou a se aproximar do portão de embarque, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Atenção, telespectadores, pausa para um anúncio muito importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ajude ele a crescer para que muitas pessoas tenham acesso a esses vídeos e se inspirem a ter um relacionamento mais intenso com Deus. Gente, essa cadeira tá fazendo barulho. Eu apertei o parafuso e não resolveu. Quando a gente chegou então no portão de embarque, ele estava vazio. Tinham 3 funcionários da companhia aérea no balcão e logo que a gente estava se aproximando, eles gritaram o nosso nome e perguntaram: "Beleza e Jonathan, são vocês?" A gente falou: "Sim, somos nós. Vocês acabaram de perder o voo." Era inacreditável o que estava acontecendo. A gente tinha acabado de perder o voo. Eu comentei no episódio anterior lá da Tanzânia que a gente é muito organizada com viagem, especialmente o meu esposo. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse episódio, ele até falou assim: "Poxa, as pessoas vão pensar que você tá inventando isso, porque já tá contando 2 vezes coisas que aconteceram em viagens." Mas eu confesso pra vocês que essas 2 foram as únicas atrapalhadas que a gente teve com questões de viagem. Isso nunca aconteceu. E a distância entre uma e outra foi de vários anos, então realmente não foi 100% da nossa culpa. Além disso, tem intervenções especiais de Deus nessas histórias, e por isso eu tenho certeza que não foi por acaso. Bem, lá fomos nós então encaminhados para a central de atendimento da companhia aérea dentro do aeroporto de novo. Já era quase meia-noite e basicamente a solução era a gente pagar a diferença para comprar 2 passagens para a noite seguinte e ainda as multas que a gente tinha que pagar. A gente pensou, repensou e chegamos a considerar a possibilidade de voltar para casa e cancelar aquela viagem de férias. Mas então a gente começou a ver algumas inconsistências nas informações que eles tinham passado, nos valores que eles estavam cobrando, no que estava no e-mail. Ainda existia a possibilidade de a gente conseguir entrar numa fila de espera na manhã seguinte para pegar o primeiro voo da manhã. Então a gente decidiu encarar aquilo e fomos, compramos as passagens. Depois dessa jornada, então, já eram 2 ou 3 da manhã, a gente ficou ali nos bancos do aeroporto mesmo para esperar liberar o balcão no dia seguinte pra gente poder tentar aquele encaixe no voo da manhã. E enquanto a gente estava se acalmando e começou a conversar sobre aquilo, eu contei um pouco emocionada pro meu esposo sobre aquela sensação estranha que eu tive na noite anterior e sobre a oração que eu fiz a Deus por proteção. Então a gente começou a analisar aquilo e começamos a ficar mais tranquilos, mais em paz, pensando que de repente poderia ser algo que Deus havia permitido para nos proteger realmente de alguma coisa que a gente não sabia o que era. Na manhã seguinte, então, a gente conseguiu encaixe naquele voo da manhã e seguimos viagem, tivemos boas férias e tudo foi bem tranquilo. Bem, graças a Deus, nada aconteceu com aquele voo que a gente perdeu. Mas eu tenho a sensação no meu coração de que Deus realmente nos preservou de alguma coisa que poderia ter acontecido. Sabe aquelas cenas de filme em que você vê que uma sequência de fatos às vezes pode ser mudada porque apenas 1 ou 2 segundos mudaram no curso daquela história? Esses milissegundos podem ser cruciais na nossa vida e a gente às vezes não tem conhecimento disso, porque é um agir invisível de Deus, principalmente quando a gente ora. E nesse caso, como eu senti que eu deveria orar por proteção, eu sinto no meu coração que Deus nos livrou de algo. Eu não sei o que poderia ter sido, mas um dia eu espero poder perguntar para ele e que de repente num telão ele me mostre quais eram as consequências daquilo caso a gente tivesse embarcado naquele voo. Então você pode perguntar assim: "Tá, B, mas como que você tem tanta convicção de que isso foi alguma coisa de Deus, sendo que você nem sabe o que poderia ter acontecido?" Bom, o fato de eu ter tido aquela sensação, de eu ter orado por proteção, de ter perdido o voo e mais. Depois a gente decidiu discutir aqueles valores com a companhia aérea e o resultado, assim, para ser bem resumido, é que a gente teve todo aquele valor de volta e ainda recebemos uma indenização que pagou todas as despesas daquela viagem. Isso me faz lembrar de um versículo que está em Provérbios que diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores.
Ou seja, a gente não saiu com nenhum prejuízo daquilo. Então eu tenho certeza que Deus estava agindo. Com base nessa experiência, então, eu quero pontuar duas coisas para você que eu tenho certeza que são muito importantes. A primeira delas é que existe um agir invisível de Deus aos nossos olhos, mas isso não diminui a sua importância na nossa vida. Tem um versículo no livro de Eclesiastes que diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nosso maior desafio é crer em Deus 100%, especialmente quando a gente não consegue ver o que está por vir. Sem fé é impossível agradar a Deus, a gente precisa depositar nossa confiança nele, especialmente nesses momentos. É claro que a gente só vai experimentar a bênção de Deus quando a gente busca realmente dar segundo a sua vontade, segundo os seus caminhos. Porque na Bíblia diz que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa é a nossa certeza. O segundo ponto que eu quero deixar para você é que existe uma dinâmica espiritual que faz com que as nossas orações sejam peças-chave no agir de Deus na Terra. Não quer dizer que Deus dependa de nós para agir, não é isso. Mas é que quando a gente busca Deus em oração, as respostas nele, a sua proteção, o seu cuidado, a sua direção, nós reconhecemos que dependemos dele. Em muitas histórias na Bíblia, e uma delas que eu gosto bastante é a história de Daniel, depois de um certo período de oração, de busca a Deus, às vezes até acompanhado de um período de jejum, é quando as coisas no mundo espiritual se movem. Eu acho isso incrível. Tenha em mente que nós somos colaboradores de Deus e do seu reino através das nossas orações. Jesus mesmo, que é o nosso grande exemplo, sempre estava em oração. Apesar de ele ser o próprio Deus revestido na forma humana, ele estava sempre buscando ter essa comunhão com o Pai, em oração. E aqui eu volto a destacar a importância que tem a gente ter aquele relacionamento diário com Deus e de qualidade. Aquele tempo que a gente dedica à oração e à leitura da palavra. Quando a gente começa a praticar isso na nossa vida, os nossos ouvidos ficam mais atentos à voz do Espírito Santo. E foi assim que eu pude, naquele momento, antes de viajar, sentir aquele incômodo no coração, que eu tenho certeza que foi do Espírito Santo, e orar por proteção. Eu tenho certeza que coisas espirituais que eu não posso nem imaginar aconteceram como resultado daquela oração. E mesmo que eu não veja, eu prefiro confiar naquele que sabe de todas as coisas. Você já experimentou esse agir invisível de Deus em alguma situação? Ou ainda se sentiu compelido a orar por alguém ou por alguma situação do nada? Fique atento, porque o Espírito Santo sempre está falando conosco e as nossas orações são muito importantes nessas situações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e nós lhe aguardamos no próximo episódio, porque eu preciso te contar. Tchau! E essa cadeira continua fazendo barulho, gente.